Jeová Jiré, Jeová Jiré, sua unção está nesse lugar. Jeová Jiré, Jeová Jiré, sua unção está nesse lugar. Prospera teu povo, prospera teu povo. Aleluia, 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 aleluia ao Senhor. O Senhor é o que enriquece, o Senhor é o que empobrece. Ouro e prata só pertencem ao Senhor. Jeová Jiré, Jeová Jiré, sua unção está nesse lugar. Jeová Jiré, Jeová Jiré, sua unção está nesse lugar. Prospera teu povo, prospera teu povo. Aleluia, 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 aleluia ao Senhor. O Senhor é o que enriquece, o Senhor é o que empobrece. Ouro e prata só pertencem ao Senhor. Jeová Jiré, Jeová Jiré, sua unção está nesse lugar. Desvenda os meus olhos
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós que, para honra e glória do Senhor, iniciamos mais um Quinta ao Vivo, uma programação aí ao vivo, direto da Rádio TV Menorá, a todo o planeta Terra. Nesse momento você faz parte dessa pregação do Evangelho do Reino a todas as nações, levando a boa nova, né, de Cristo a todos os seres que hoje buscam e que têm a oportunidade, como você que está aí ouvindo, que está assistindo, ou nesse momento assistindo a reprise no domingo, que ocorre todo domingo a partir das 20 horas. Se você está ouvindo o CDzinho da série Pomba, né, Graça e Paz, né, que Deus abençoe grandemente você, que você possa nesse momento renovar sua mente, decidir nesse momento receber o que Deus tem para ti através dessa programação ao vivo, através desse veículo de comunicação que o Senhor colocou à disposição, que em nome de Jesus você possa estar sendo abençoado grandemente, recebendo um refrigério, para que você possa realmente sentir a paz de Deus na tua vida nesse momento, que você possa receber tudo que vai ser liberado através dos convidados aqui desse programa, desse Quinta ao Vivo, que hoje, num formato um pouco diferente, aí, com a presença do presbítero da Igreja do Senhor Jesus Cristo, o irmão Luciano Moraes. Então nós iniciamos aí louvando a Deus, né? Também está escrito na palavra que todo ser que respira, ou seja, todos, né, os seres humanos que respiram, que louvem a Deus, né? Então nós sentimos hoje de Deus, assim, de louvar o Senhor nesse início, né? Nós que oramos já, entregamos a Deus a programação que vai ser liberado aqui, né? O caminho pelo qual nós vamos estar liberando aí, né, através da direção do Senhor, né? Mas já abrindo, né, aqui em Efésios, no livro de Efésios, a epístola de Paulo, né, o apóstolo Paulo aos Efésios, né, o povo de Éfeso, está escrito aqui no capítulo 1, né, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então aqui o apóstolo já escrevia, né, a todos que vivem, né, e viviam em Éfeso. E creio que hoje, né, o Senhor nos traz a possibilidade de estarmos aqui com o Manual do Fabricante, com a Bíblia Sagrada, né, o Livro da Vida, como você quiser nomear, mas são as Escrituras Sagradas, é a Palavra de Deus que está escrito aqui. E aqui, nesse momento, o Senhor quer falar contigo, aí na tua cidade, né, o estado em que você vive, né? Porque aqui nós podemos colocar, quer falar comigo, quer falar com o Luciano, quer falar com a Jaqueline, que é a esposa que já se encontra aqui, porque aqui o Senhor coloca Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em, aqui nós podemos colocar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, né, todo o Nordeste e Norte, né, do Brasil e todo o planeta, né. Então, onde quer que você esteja, né, o Senhor, nesse momento, se dirige a você, né, e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo,
no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Glória a Deus, né? Que passagem, né? Que momento, né? Quantas maravilhas, né? Quantas bênçãos de Deus, né? Em Cristo, para cada um que crê, né? Realmente na verdade, na palavra de Deus, né? Que crê que realmente a Bíblia Sagrada, né? É o manual do fabricante, é o livro da vida. As Escrituras Sagradas têm falado conosco ainda, né? Nesse ano e nos próximos que virão ainda, né? Porque é um livro espiritual, né? Através de cada versículo, Deus tem liberado, né? Aquilo que cada um de nós precisa, né? Cabe a cada um de nós buscar a nutrição adequada, né? Através das Escrituras. Mas aqui são tantas maravilhas liberadas aqui, né? O evangelho da vossa salvação, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, ou seja, cremos, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E iniciando esse nosso bate-papo, esse quinta ao vivo, né, convido a todos, né, também, você que está em casa, você que já tem, enfim, uma Bíblia próxima, para que a gente possa estar refletindo, né, sobre uma palavra que está em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, está escrito. Aqui Jesus, né, falando com o apóstolo Pedro, está escrito: também eu te digo que tu és Pedro, disse Jesus, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. E aqui fica bem claro, nesse versículo, que Jesus disse ao apóstolo Pedro, né, que ele é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, está escrito. Então aqui não fala o nome da igreja, né, não diz a marca da igreja, a placa da igreja, né, se é assim ou se é assado, né, se enaltece a uns ou a outros. Né. Aqui diz que a igreja é de Jesus. Porque se Jesus disse para Pedro que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a igreja é minha, disse Jesus, então a igreja é de Jesus. Então, e que a igreja é de Jesus, tão simples assim como está escrito, né, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Né? Mas nós lemos lá também, né, em Efésios, capítulo 1, sobre o evangelho da vossa salvação, né? Tendo nele também crido. Né? E no evangelho, né, aqui como Mateus, né, também em Marcos, né, capítulo 16, né, convido a todos a anotar os versículos aí, no capítulo 1 lá de Efésios, depois
Mateus 16, 18, né, 19. E agora também Marcos, o Evangelho de São Marcos. Né? O Evangelho de Marcos está aqui, escrito. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então aqui também fica bem claro nesse versículo aqui, no Evangelho de Marcos 16, 16. Você procura aí sua casa, enfim, o seu trabalho. Está escrito isso na Bíblia. Não somos nós aqui, né, da rádio, que estamos inventando nada, está escrito. Né? Então que você possa refletir sobre isso. Porque aqui a palavra crer vem primeiro, né, e depois o for batizado. Né? E nesse início de programa também convido para que a gente possa refletir sobre essas palavras, né, sobre o crer, né, que a gente possa abrir também o livro de Atos, justamente para que a gente possa esclarecer, né, um pouco mais sobre tudo que tem se falado nas quintas-feiras, né? Atos capítulo 8, né? Então, nós temos sempre trazido aqui assuntos dos mais diversos, né, visando o esclarecimento da obra única de Deus, né, através dos convidados, né, através da palavra. Mas hoje a direção, assim, desse início é que nós viéssemos a refletir, abrir um pouco, para que você que está assistindo pela primeira vez, ou vai estar assistindo domingo às 20 horas, na reprise, você possa realmente refletir sobre as palavras que estão escritas na Bíblia, né? Sobre as palavras de Deus, né, que hoje querem falar contigo, comigo, né, com cada um de nós. Né? Então nós vimos ali também que todo aquele que crer primeiro, né, e for batizado será salvo. As pessoas, às vezes, o que é batismo? Né? O que é isso? Né? Então, inicialmente, assim, eu trago essa palavra, né, os irmãos, o Senhor dirige que nós possamos estar refletindo sobre o que está escrito. Né? Felipe e o eunuco, né? Então eu leio aqui rapidamente, a partir do versículo 26, em Atos 8. Né? Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, né? No caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi, eis que, né, um etíope, eunuco, alto oficial, um alto oficial, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo, né, a partir do 28 aqui, né, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, né, ao eunuco, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estavam lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração
E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Amém? Então está aqui mais uma passagem, né, que fala sobre a salvação, sobre o batismo, né, e também sobre o crer. Né, porque tem se falado, né, em vários programas, né, de tantas maravilhas, tantas coisas que o Senhor tem e Deus tem para cada um de nós. Né? E na realidade, a reflexão que se faz hoje, né, é de que realmente se venha a orar e que se venha a meditar sobre o crer, né? Para que realmente todas as coisas, né, que vão ser liberadas a partir desse momento, né, através dos nossos convidados aqui, para que você realmente possa usar isso como uma ferramenta divina na sua vida, para que você possa refletir sobre todas as coisas que vão ser faladas aqui, né? E de que maneira nós podemos alcançar a Deus, né? Para que você possa cumprir com o propósito, com o chamado pelo qual Deus, né, te criou, me criou e criou cada um de nós. Né? E é complexa essa abertura, né? Mas foi uma direção assim de que nós pudéssemos ver quão abençoado é o reino de Deus, né, para todo aquele que crê, né, e que cumpre com as Escrituras, né, cumpre com o que está escrito, todo aquele que crer, né, e for batizado. Então, se você tem 15 anos, 20 anos, 30, 40, 60 anos, você pode optar, você pode crer. Né, se você decidir, né, aceitar e confessar Jesus como teu único Senhor e Salvador, você daí sim toma o próximo passo. Que daí sim é aceitar, como aqui o eunuco aceitou e clamou a Felipe, né? Aqui tem água, é lícito que eu me batize, ou seja, através da imersão, aceitar, né, o Espírito Santo de Deus através do batismo. Né? Então eu creio assim que o Senhor tem feito maravilhas, né, trazendo e desvendando, né, algumas passagens assim vividas por irmãos, né? Por irmãos na fé, irmãos que creem, né, e creram, né, em Deus e Jesus, né, através da nova aliança, através do Novo Testamento, né, para que cada um de nós agora, nesse momento, nessa época, aí no dia em que você está vivendo hoje, na hora, no momento, na situação, no arranjo que Deus te coloca nesse momento, né, e com certeza tem adversidade se levantando, tribulação, existem situações as mais adversas na tua vida, assim como na minha também tem. Né? Todos nós, seres humanos, hoje, passamos por situações difíceis, né? Mas todas, né, superáveis em Cristo Jesus. Então, já nessa abertura aí, agradecer a participação do presbítero, né, o presbítero de 2 irmãos, né, o irmão Luciano Moraes, e também, né, a Jaqueline, sua esposa, já presentes aqui no estúdio, o irmão já fez a abertura. E a direção assim é de que nós pudéssemos justamente falar, né, sobre a verdade, primeiramente, né, e convidar, né, o irmão Luciano, né, como um jovem, né, que tem buscado, né, a palavra já há alguns anos, já, né, alguns bons anos, né, junto aí dessa maravilhosa e abençoada, né, congregação, né, que é, né, todo aquele que crê e é batizado em nome de Jesus faz parte, né, dessa igreja que as portas do inferno não prevalecerão, que a igreja é de Jesus, né, e que nós também, buscando através das Escrituras, estamos, né, aqui, né, para ser justamente usados, né, pelo Senhor, para falar da palavra dele, né? Então, boa tarde, Luciano. Como é que tá? Tudo certinho? Boa tarde, tudo certo. Como é que tá, 2 irmãos? Jesus, tá uma benção, irmão. O Senhor tem feito a obra dele ali, né? A gente está ali há 9 meses agora, né? O Senhor tem realmente, assim, feito... Cada cidade que o Senhor tem nos enviado tem algo a trabalhar, tanto na cidade quanto na vida da gente, né? E nunca se repete, né? É isso aí sim que eu
sempre observo com o Senhor. O Senhor é sempre novo, Ele é sempre diferente. Realmente Ele tem feito algo novo ali que eu não tinha experienciado ainda em relação à vida das ovelhas, em relação à minha vida e na própria cidade, né? Tanto que é um município bem menor do que a gente estava vindo, né? E ali o Senhor prova assim que a gente sempre pensa assim que um município menor teria um pouco mais de dificuldades, mas o Senhor tem provado que não, né? Que Ele é o Senhor, Ele sempre tem os eleitos e aqueles que Ele elegeu, né? E já demarcou para salvação judicial, como tu compartilhou ali do Filipe e do eunuco, né? Que aborda ali sobre a salvação judicial. Mas o Senhor também tem levantado homens e mulheres naquela cidade para cooperar já, nesse pequeno tempo, já, como cooperador, assim, para nos auxiliar na obra. O Senhor tem feito algo bem, bem rápido ali, em nome de Jesus, assim vai se seguir. Que bom, né? Amém. E aí, já, como é que tá? Como é que foi essa mudança, assim, inicial? Primeiramente, uma boa tarde, né? Todos os que estão conectados aqui na Rádio Menorá, né? Na TV também. Na TV também, né? TV Menorá, que está no tempo do Senhor, mas está amadurecendo. Né? Amém. Me sinto agradecida ao Senhor por estar aqui, né? Nessa tarde. E como o Luciano compartilhou, assim, uma mudança sempre gera algo novo na gente, né? No coração da gente. E eu creio, assim, que Deus tem sido muito misericordioso, né? Conosco ali, com pessoas também que têm se achegado a nós ali naquele lugar, né? Para ouvir a palavra. E demonstra, assim, que Deus tem me demonstrado que em toda a terra Ele tem pessoas, né? Que têm sede de Deus. É isso que eu tenho percebido, assim, que independente se você está no sul, se você está em Santa Catarina ou qualquer região que você esteja, tem pessoas com sede de Deus. É verdade. Isso é uma realidade, né? É uma realidade que nós precisamos compreender, que em todo lugar, né, tem pessoas que têm sede de Deus. Tem um salmo que me marca muito, né? Que diz assim que como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Então eu vejo que isso é uma realidade. Às vezes as pessoas, os caminhos das pessoas levam elas a se afastarem de Deus, né? Mas eu creio assim que todo ser que respira vai ter uma oportunidade de servir o Senhor, né? De conhecer essa palavra maravilhosa, assim como nós tivemos e hoje estamos aqui, né? Porque só pelo Senhor para nós estar aqui, né? Compartilhando da palavra de Deus. É bem bom, né? Mas ainda lá em Efésios 1, né? Convidar os irmãos a estar abrindo ali. Nós lemos ali as bênçãos de Deus, né, em Cristo. O autor da nossa redenção, né? Toda essa maravilha que o Senhor traz a cada um de nós. E quando o Senhor mostra, assim, o porquê realmente que cada um de nós foi criado, né? E aí, né, a gente começa a receber a revelação de Deus através da busca. Com certeza não vai ser através da primeira lida, né? Mas vai ser através desse meditar, assim, né? E aí eu vejo assim, irmão, que na sequência, né, em Efésios 1:15, né, ali o apóstolo Paulo, né, ora por todo cristão, né, todo aquele que crê, aquele que é crente que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, né? Que Ele veio em carne, morreu na cruz e ressuscitou para a remissão, para o perdão dos nossos pecados, né? Como o Deus vivo na terra, né? E aqui, nessa oração, né, ele fala justamente que por isso, de todas as bênçãos liberadas, também eu, né, o apóstolo Paulo, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E aí eu creio assim que com toda essa maravilha aqui, né,
não dá para deixar de falar da oração. E no versículo 17, Efésios 1, na sequência, para que Deus, através da oração, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força de seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça, Cristo, cabeça, sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele, que a tudo enche em todas as coisas. Vou deixar aberto aí, né? Os irmãos comentarem, né? Tem uma Jaqueline aí, como Luciano, né? Porque realmente essa direção, assim, hoje ela tá bem necessária para esclarecer, para evangelizar e para trazer, né, a todos essas palavras que muitos que buscam a palavra já conhecem, né? E às vezes conhecem tanto que acabam deixando assim de lado a importância, né, e o poder do Espírito através dessa palavra, né, para que possa rememorar, para que possa viver, né, aquele primeiro amor, aquela descoberta, naquele momento em que realmente Deus tocou, né? Deus fez com que você aceitasse, né, Jesus. E também para aquele que ainda não está sabendo, né? Então, hoje, Deus revela, assim, algumas passagens, né? Mas também fala, né? Eu vejo, assim, tanto para o novo, aquele que está ouvindo pela primeira vez, né, através do CD, da série Pomba, ou através agora da reprise domingo, né? Ou quem está assistindo hoje que possa indicar também, né, a um amigo para assistir no domingo, né, a divulgar, multiplicar essa informação, né? Então, o recurso do domingo na reprise às 20 horas, através do canal NutriWeb, é uma estratégia do Senhor, né, de Deus, né? Mas também falar dessa necessidade, né, e por quê, né, que Paulo ora, né, por todos, e ora 2 ou 3 vezes, né, em outras passagens, assim, para que todos sejam fortalecidos, e que aqui nesse momento ele fala, para que tudo que é liberado aqui, que já foi liberado, possa realmente ministrar alguma coisa, né, para cada um, né, através da revelação, através da iluminação de Deus, né. Então eu deixo aberto, assim, né, para os irmãos, assim, de total liberdade, né, para seguir o fluir do Espírito, assim, no sentido de nós buscarmos, assim, através da palavra, né, o poder da oração, né, o poder da oração. Bem. Então, como o Cleider estava falando ali, né, a respeito do crer, né, Paulo, ele tinha uma intensa... Ele estava sempre orando intensamente pela igreja, né? Ou seja, pelas pessoas, por todos aqueles que estavam se encaminhando no Evangelho. Então, ouvindo isso, assim, nesses anos com o Senhor, algo assim que Deus ministra muito para nós, é que a partir do momento que você conhece a palavra, que você vai para a palavra de Deus, 2 coisas básicas Deus começa a trabalhar no coração.
é questão do amor a Deus, né, em primeiro lugar, e também o amor ao próximo. E é uma coisa assim que a gente precisa buscar de Deus, o amor ao próximo, né? Porque isso vai nos levar a orar, né? Vai nos levar a orar pelas causas, para que... Por que eu tenho que orar pelo meu próximo? Né? Por que eu preciso orar por um parente, por um conhecido, por alguém que está perecendo? Né? Isso eu preciso orar porque Deus é ordenança de Deus, né? E algo assim que Deus ministra, né? Tem uma passagem na Bíblia que me fala bastante, assim, tem me vindo bastante nesses últimos dias. É uma passagem que está no livro de Marcos, capítulo 5. Né? Marcos, capítulo 5. Eu vou ler aqui alguns versículos. Fala, eu creio que é uma palavra bem conhecida, né? Muitos já leram essa palavra, que fala da mulher enferma, uma mulher enferma que tinha um fluxo de sangue, né? Eu vou ler só alguns versículos aqui. Diz assim: aconteceu que certa mulher, fazia 12 anos, sofria de uma hemorragia e muito padecia na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe as vestes, porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as suas vestes, ficarei curada. Né? Aqui nessa passagem, Deus ministra também para mim a questão da oração aqui, né? Essa mulher diz que ela estava com uma hemorragia, né? E a gente sabe assim que uma hemorragia é uma perda de sangue, uma perda de vida. E ela driblou aqui a multidão, né? E trazendo para a nossa vida hoje, tem uma multidão de pensamentos que não nos deixa orar, né? É preocupações com essa vida, é preocupações de coisas naturais. Então, a oração, muitas vezes, ela fica para depois, né? Se der tempo, se sobrar tempo, né? Então, a gente se afasta muito de Deus, porque é a ordenança do Senhor que a gente venha orar, né? A Bíblia fala do meditar na palavra, comer da palavra, mas também orar. E aqui me vem muito assim a questão da multidão, né? Diz que ela driblou a multidão, ela foi contra a multidão. Então hoje tem uma multidão também que nos impede de orar. Às vezes nós contemplamos os problemas alheios, mas nós estamos tão envolvidos com a nossa vida, com o nosso amor próprio, que a gente nem sequer tira um tempo para orar, né, para colocar aquela causa diante de Deus, daquelas pessoas, até mesmo conhecidos nossos, pessoas do nosso vínculo familiar, né? Às vezes até um problema pessoal que a gente venha a ter, possa vir a ter. E aqui, ó, diz que ela já tinha despendido tudo, ou seja, ela já tinha buscado tudo, né? Então, às vezes, Deus permite que as nossas forças naturais venham se esvair, né? Acabar, para que a gente busque na fonte correta, que é Cristo, né? E aqui também, ó, porque ela dizia consigo: se eu apenas lhe tocar, ficarei curada. Hoje nós sabemos que Jesus, ele não está aqui mais em corpo, né? Mas ele está em espírito, né? Ele faz parte da nossa vida. E hoje como é que eu toco o Senhor? Através da palavra, através da oração. Então hoje a vida cotidiana das pessoas está tão corrida que as pessoas não tocam o Senhor, não tocam o Cristo, né? E hoje nós podemos tocar Ele, o caminho está aberto para que a gente possa tocar através da palavra, né? Quando você lê a tua Bíblia, quando você escuta um material, quando você acessa, né, um programa que vai te nutrir espiritualmente, e quando você ora, né, você toca o Cristo. E o Senhor, Ele quer ser tocado, né? Ele quer sentir os filhos dele buscando Ele, né, intercedendo uns pelos outros.
Então, algo assim que me ministra muito, que a Bíblia, ela nos faz nós conhecer a Deus, né? E também amar o nosso irmão, amar o nosso próximo, né? Amar os nossos familiares, resgatar essa questão do amor ao próximo. Então, a gente precisa trazer para a nossa vida essa palavra aqui, dessa mulher enferma, porque ela tocou, né? Ela tocou o Cristo e foi curada. E é o que nós devemos fazer hoje também, né? Todos nós. Ter um momento de tocar o Cristo, porque o acesso está livre. Na realidade é isso aí, né, Luciana? Porque eu vejo assim, mano, que toda essa experiência assim que Deus traz, né, a todo aquele que busca, todo aquele que ora, todo aquele que realmente toca, né? Como a irmã Jaqueline trouxe, né, essa passagem realmente faz a gente refletir que nós precisamos querer, né? Nós precisamos realmente lutar contra situações que se levantam contra, né? E de que maneira, né? O que é importante se fazer para que o ouvinte hoje, né, possa ter mais contato com o Pai, né, através da oração. Ouvindo aí o que a Jaqueline compartilhou, que tu falou antes também. E aqui Paulo falou em Efésios 1,15, né? Que ele diz que também ouvindo a fé que há entre vós, né? E depois no 16 ele diz que não cessava de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Aí eu me transporto um pouco para seguido compartilho com os irmãos, né? Que a gente deve voltar ao teatro da igreja primitiva, né? E ver a tecnologia que nos cerca hoje. É verdade. E o acesso que aqueles homens não tinham, né? E lá em Tessalonicenses a palavra fala também que é um versículo curtinho que diz assim: orai sem cessar. E aí me veio assim, né, a respeito da internet hoje. Você vê que está todo mundo assim preocupado em ter uma banda larga, né? Em ter uma conexão para estar conectado constantemente com a web, né? Para contatos, para programação, para pesquisa de sites, né? Nós estamos preocupados em ter um celular que conecte uma internet boa, um computador, um notebook, né? E isso faz parte da nossa vida hoje, está sendo usado para o reino, é uma bênção, né? Mas a oração hoje é a única conexão que nós teríamos com o Senhor, né? Quando fala de oração, fala de comunhão. Eu, quando ouvi pela primeira vez a semi-escola de oração, fiquei muito preocupado, né? Porque dizia ali que os cristãos estavam embuchados com a palavra, né? Estavam entupidos de versículos, que é o alimento sólido, mas o líquido, que é o espírito, que é o contato através da oração, a igreja estava deficiente. Em outra ministração teve também que um irmão compartilhou, né, que nós colocássemos assim a mão no nariz e apertasse e tentasse ficar 15 minutos com a mão apertada no nariz sem respirar. Ele disse assim: isso é orar, irmão, é respirar. Aí eu fiquei preocupado, porque eu me lembro quando eu vim para a igreja, Cleider, eu orava todos os dias. Eu tenho memórias assim, né, de que todos os dias eu tinha um momento de oração com o Senhor. Aquele momento de parar para orar, né, que não quer dizer que hoje eu tenho que parar para orar. Eu posso orar dirigido, eu posso orar num elevador, eu posso orar num aconselhamento, enfim. Mas eu me lembro assim que no início com o Senhor assim, eu senti assim uma necessidade, que na realidade eu estava muito seco por dentro, por ter passado, né, anos no Egito e no mundo. E quando eu vim para o Senhor, eu tinha uma necessidade de falar com o Senhor. E que eu vi que com o passar dos anos, assim, do tempo e do próprio conhecimento, eu vi que aquilo foi diminuindo em proporções bem grandes, falo pela minha vida, né? E aí hoje eu vejo assim que o Senhor é perfeito, né? É como realmente se a oração hoje fosse a nossa água, né? Que eu vejo que os momentos que eu mais oro hoje é quando eu estou em tribulação. É quando o Senhor coloca fogo
né? Na alma, na mente, na vontade, nas emoções, problemas internos, problemas externos. E eu vou orar ao Senhor porque eu quero refrescar aquilo ali, né? Porque está queimando muito. Aí eu vejo que o Senhor testifica a palavra dele. Então, a nossa conexão espiritual hoje seria assim, eu vejo, né, a oração, né? E a gente vê aqui que Paulo era um homem que ele estava constantemente em banda larga com o Senhor, né? Conectado 24 horas por dia, ele orava. Por isso que ele diz ali, né? Não cesso de dar graças por vós e orar. Né? Em outras passagens, muitas ele dizia, né? Me ponho de joelhos, né? Até tem um louvor na igreja, né? Que Capítulo 3, um pouquinho. Exatamente, que ele diz que se colocava de joelhos para orar, né? Então, em várias passagens a gente vê assim que esse vaso assim tinha uma busca do Senhor, né? Pela palavra, mas ele tinha uma conexão em vida de oração. Tem outra parte também assim que a gente vê o Senhor dando uma vitória para ele lá em Atos 16, que ele e Silas foram açoitados. Outra passagem que mexe muito comigo. E levaram muitas varadas, né? E para um homem já em fase adulta tomar uma tunda de vara é uma humilhação muito grande, né? E foi lançado no cárcere, ele e Silas, e foi amarrado os pés no tronco. Aí diz que à meia-noite eles cantavam, oravam, louvavam o Senhor. Né? Então, não importava a circunstância, né? Porque hoje, como eu disse, às vezes a gente se pega orando e clamando e querendo jejuar uma proximidade com o Senhor quando eu estou com problema. Né? Mas não seria necessário, né? Eu creio assim que o Senhor quer assim que a gente tenha uma comunhão com Ele diariamente, espontaneamente, né? Não sob pressão. Normalmente a gente vai orar porque tem pressão, porque está faltando alguma coisa, porque eu estou precisando de alguma coisa. Mas o Senhor queria assim uma vida nossa, assim como Daniel, né? Que durante 3 vezes ao dia o vaso, né, praticamente largava tudo que estava fazendo e se recolhia ao seu quarto para orar. Né? Por às vezes a gente não ter experiências, às vezes, com o Senhor. Tem pessoas que conversam com a gente e dizem, mas eu não sinto o Senhor. Parece que eu vim para a igreja assim, mas a minha vida não mudou. Eu disse, mas o mesmo Deus de Daniel é o mesmo nosso hoje, de Paulo também. Então, por que os leões estão mordendo, né? E por que os grilhões das prisões não estão rebentando? Né? Então, o problema, eu vejo assim, Deus é pronto. Deus é pronto. Né? Então, há uma falha, às vezes, em nós, e eu tenho visto nesses últimos tempos, e Paulo falou lá em Efésios também, sobre fé, né? Eu vou só orar ao Senhor se eu tenho fé, né, irmão? Fechar os meus olhos, invocar um Deus que não vejo, eu tenho que ter fé para isso. E hoje o sistema do mundo ele está completamente moldado, preparado para me esvaziar totalmente a minha fé. Porque tudo hoje está tecnológico, né? Tu aperta um botão, acontece. Né? Tu chega perto de uma porta, ela abre sozinho. Né? Antigamente, para você mandar uma carta para uma pessoa, levava uma semana. Tinha que comprar selo. Hoje tu terminou a escrita, apertou no enviar, em fração de segundos, está lá no outro lado do mundo. É verdade. Né? Então, hoje tu dizer que tu tem fé e que tu vai orar por causa de uma causa, as pessoas dão risada de ti. Né? Você está atrasado, mas na realidade é ainda hoje, eu vejo, é a tecnologia mais rápida que existe. Não existe banda larga tão veloz quanto a oração ao Senhor, que é instantânea. O Senhor diz que 3G do Senhor, né? Exatamente. O Senhor diz que Ele ouve a oração dos santos. Né? Então, muitas vezes a gente não acessa mais coisas do Senhor porque não tem comunhão. Né? Eu digo isso por experiência própria. Às vezes eu estou lá com alguma dificuldade e o Senhor me traz aquela palavra. Diz assim, aquele que pede, recebe. Aquele que foi para reverter para o reino, o Senhor nos concede. É para refletir, né? Te traz o que esse compartilhar aí, Jaqueline? Tem uma passagem aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo 9, que Deus me ministra muito também, né? Diz assim, ó.
E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovares as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Né? Então, como o Luciano estava colocando ali, né, que hoje tudo leva as pessoas a se tornarem descrentes, né? Nós acabamos ficando muito nas coisas naturais, né? Nos afastamos da fé, né? Interessante também, quando a mulher lá do fluxo de sangue foi curada, as últimas palavras de Jesus para ela foi: a tua fé te salvou, né? Então, hoje é uma palavra tão pequenininha, mas que falta bastante, né? É a fé, é o crer, né? E aqui, né, o apóstolo falava assim: faço essa oração para que o amor aumente mais e mais, né? Então, a preocupação de Paulo, né, era que as pessoas se voltassem mais para Deus, né? Conhecessem mais a Deus. Diz aqui conhecimento e toda percepção. Percepção do quê? Das coisas espirituais. Porque das coisas naturais, às vezes a gente é bem esperto para as coisas naturais, né? Mas para as coisas do espírito, às vezes a gente é demorado, é lento. E aqui também fala, né, que para provardes as coisas excelentes e seres sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo. Então, eu creio sim que esse mecanismo que o Senhor usa hoje, sempre usou, né, que é a oração, ela precisa ser mais trabalhada por nós hoje, né? Nós precisamos orar mais, mas orar pelas causas corretas, né? Fim de semana passado, eu estive em viagem e fui em um grupo familiar, né? Fui uma reunião, né? Uma reunião da palavra, assim, e uma frase foi usada que me marcou bastante, que dizia assim: tudo que se o que você pede, o que você ora, vai reverter para o reino de Deus, então o seu pedido vai ser atendido, né? Então, se aquilo que eu estou orando, eu estou pedindo a Deus, reverte para o reino, eu vou ser atendido, né? Não vai haver nenhum empecilho para aquela oração ser ouvida. E Paulo, por que as orações de Paulo eram ouvidas? Porque Paulo pedia pela igreja, pelos outros, né? Pedia que as pessoas conhecessem mais a Deus, tivessem mais experiência com Deus, se preocupassem com o próximo. Então, por isso que as orações dele eram atendidas e a igreja crescia, né? Então, hoje a gente, não que que seja errado você pedir as coisas para si, né? A Bíblia não diz que você não possa pedir. Pode pedir, né? Mas eu creio que Deus tem um plano perfeito, né? Uma vontade perfeita. Então eu tenho que saber se aquilo que eu estou orando, que eu estou pedindo, testifica com a palavra de Deus, né? Então, essa palavra que me é muito interessante, né? Que Paulo orava para que o amor aumentasse mais e mais, e toda percepção. Impressionante. Eu vejo assim que, na realidade, como o irmão trouxe aqui, né, essa questão aí dos cliques, né? Hoje a gente está sempre querendo fazer tudo em 2, 3 cliques, né, no máximo. A gente quer acessar a internet em 1 clique, 2 cliques. A gente quer para enviar, né, é 1 clique. Né? E aí, né, a gente refletir, eu vejo assim como é fascinante falar sobre isso, né? Nesse mundo globalizado, nesse mundo em que está tudo muito rápido, está tudo muito rápido demais, a ponto de ocupar e tomar o tempo, né? Que foi exatamente nesse ponto, nesse sentido, que eu creio que eu não trouxe. Né? As pessoas querem saber, irmão, como é, né? Como fazer, né? Para justamente
ter mais contato com o Pai? Na prática, né? Qual seria a sugestão do Senhor, né? Para que elas pudessem, é claro que não num clique, né? Mas que através dessa busca, porque está se vendo no mundo, né, que tem muita gente tribulada hoje. O irmão mesmo falou que através da tribulação tem buscado a oração, né? Então, se Deus quer falar contigo e comigo, né, levantam-se tribulações, né? É uma maneira, né? E também, para o irmão comentar, né, daquele ditado, né? E também está escrito, né, em relação a amor e dor, né? Porque muitas vezes não vem por amor, mas vem pela dor, né? Então eu creio que esse programa hoje também aborda todos esses assuntos das bênçãos, né, que Deus tem para todo aquele que crê, né, nele, na verdade dele. Também traz a todos os ouvintes aí, telespectadores, a relação com a Igreja de Jesus, né, a verdade em relação à Igreja de Jesus, né, que está escrito. Nos traz também sobre a questão do crer e da salvação, de ser batizado. Mas também nos traz que, apesar de tudo que você faça e cumpra, também é necessário cumprir em relação à oração. Porque eu vejo assim que todo mundo quer ir pelo amor, né, mas acaba indo pela dor, né? Deixa aberto aí para mim. É interessante isso aí que tu compartilhou. Me lembrei de mim também na minha chegada, né, no Senhor, lá pelos meados de 96, 95, né, a gente conhecia já o irmão Sérgio, período que ele trabalhava com a Donep, né, e eu me lembro dos convites que eram lançados via telefone, pessoalmente, ele ia no nosso estabelecimento comercial, convidar eu e meu irmão, né. E eu me lembro assim que muitas vezes aqueles convites não me foram agradáveis, né? Porque estava tudo bem comigo, né? Aí tu comentou entre a dor, né? Uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Eu até hoje eu não conheci nenhum. Aliás, eu conheço um em milhares de irmãos que circundam hoje na casa de Judá, né? Eu conheço apenas um missionário que me disse: irmão, eu vim para a igreja porque eu queria Deus, mas eu não estava com problema aparente nenhum. Eu disse assim: tu é o Felizardo. Eu disse assim, porque os outros, todos os restos da fila vieram debaixo de muito mau tempo, inclusive eu. E eu me lembro que o Sérgio fazia aqueles comentários e convidava que vai ter um evento, uma ministração, e vinham palestrantes no tempo da Sociedade dos Contabilistas, né, em Cachoeira do Sul. Mas eu sei que no ano de 97, assim, o Senhor acabou com a minha cota do Egito, né? Ele disse assim: até aqui tu veio, aqui para frente agora eu quero tu para mim. Graças a Deus por isso, né? E isso eu tinha uns 20, 21 anos na época, 22, eu acredito. E eu me lembro que aqueles convites ficaram, né? Porque todo o investimento que é feito na gente espiritualmente, creio assim que sei que irmãos oravam, né? Pessoas oravam em cima daqueles convites, daqueles eventos que tinha para que as pessoas que fossem contatadas, né? Eu sei que tinha irmãos que jejuavam nos bastidores, né? Para que Deus movesse. Eu me endureci por alguns anos, mas aí quando Deus começou a tocar no meu material e no físico, aí eu não aguentei, né? Eu me lembro que ligeiro assim, quando eu estava, me lembro que uma vez eu saí de um acidente de moto em Cachoeira do Sul, e lá na cama do hospital mesmo, quando os caras estavam me costurando assim, né? O que me vinha na minha mente? Os convites das reuniões. Era só o que eu lembrava. Nada mais me passava, né? Um pouco preocupado com o prejuízo, mas na hora me via aqueles convites. E ali o Espírito tinha uma ampla liberdade, assim, né? Porque eu estava realmente em tremenda tribulação, acontecendo de tudo que eu não queria. E ali o Senhor entrava, né, com um falar muito doce, né, me rememorando aqueles convites. Aí eu senti ali o efeito e o fluir daqueles que tinham orado nos bastidores e tinham jejuado, né? Então o Senhor promoveu aquilo para que hoje até a gente pudesse estar aqui, né,
depois desses anos todos, compartilhando com os irmãos. Louvo ao Senhor pela eleição, pela salvação judicial, pela salvação orgânica que se está em processo ainda, né, do Senhor nos restaurar. Aí vi assim, já hoje eu usufruo, né, de alguém que orou por mim, de que pagou um preço, e também vi assim de que quando o Senhor elege uma pessoa, um homem, uma mulher na cidade, uma família, nada impede, né, irmão? O Senhor rompe, né, aqueles que Ele tem para trazer, aqueles que Ele marcou, né, dos irmãos que nos ouvem hoje, das pessoas que estão contatadas pela rádio e pela TV Menorá. Não adianta a gente resistir, não adianta a gente... Eu posso duvidar, eu posso resistir, eu posso prorrogar, eu posso retardar, mas um dia vai acontecer, né? Porque a igreja hoje tem um posicionamento de estar orando, não só pela cidade onde a gente está, pelo estado, pelo país e pelo mundo. E essa obra está acontecendo, né? Como diz em Isaías, né? Que ele diz assim, farei toda a minha vontade. Entende? Então, quanto mais eu prorrogo, né? Deus não tem prejuízo nenhum quando eu me endureço para o chamado dele, né? Quem o prejuízo é só meu, é único, exclusivo. Não existe ninguém que substitui nessa obra. O Senhor faz o que Ele quiser. Eu posso prorrogar esse chamado, eu posso retardar, mas eu não posso anular. Principalmente quando há a oração dos ares, reivindicando pessoas. Eu tenho visto isso assim, de Deus tirar pessoas assim, que eu mesmo, pelo meu olhar humano, eu duvidava que um dia aquela pessoa pudesse estar na igreja. Hoje ali a nossa cidade, onde nós saímos, de Nascimento, Cachoeira do Sul, hoje eu retorno lá e sento assim, daqui a pouco eu olho para um irmão em Cristo e eu digo, tu aqui? Glória a Deus. Eu vejo o Senhor é poderoso, né? Ele faz qualquer coisa. Em nome de Jesus. Jesus é o Senhor mesmo, né? Então aqui em João 3 também, né? Passagem aqui, no versículo 16, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, atenção ouvintes, telespectadores da Rádio TV Menorá, capítulo 3 do Evangelho de João, São João, você pode estar buscando, versículo 16, porque Deus te amou, me amou, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, de novo aqui, né, crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Se nós refletirmos, né, e meditarmos sobre isso, a gente vê que aqui, né, irmão, que e a irmã Jaqueline, em relação à missão, né, de Jesus, a missão do Filho de Deus, né, e do amor de Deus para cada um de nós, né, todo ouvinte, telespectador aí que está ouvindo pela primeira vez sobre isso, né, do que está sendo liberado aqui está escrito na palavra, né, e novamente o Senhor fala em crer, né. Então está escrito que quem nele crê, né, isso é fantástico, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, novamente, assim, o Senhor traz, né, esse assunto da crença, né, e que o crer, né, vem antes da necessidade, para que a gente aceite de todo o coração, né, Jesus como Senhor e Salvador, né, para que essa salvação, né, como foi trazido também, ocorra na vida de cada um de nós. E aí vem, né, também ainda em João capítulo 3, né, para que nós possamos deixar aí a todos os ouvintes, né, para que possa refletir e orar sobre essa palavra, sobre essa verdade, né, para que possa realmente através da oração, através desse poder de Deus, né, que possa fluir através da oração na tua vida, né, também, né, que você possa ser aí o trilho, né, dessa locomotiva poderosa que é o Deus, né. E para isso você precisa crer no que está escrito, né. Deus trouxe todas as bênçãos, né, o propósito de nos criar, a possibilidade de fazer parte do corpo de Cristo através da igreja dele, né, sendo membro, né, da igreja de Jesus, e nos coloca da necessidade de nós crermos e de nós cumprirmos com as Escrituras, né. E depois de crer e ser batizado também, orar, né, seguir buscando a direção do Senhor, né. E aí fica difícil assim nascer de novo, né. E aqui, né, como nascer de novo, né, está escrito então em João 3, Nicodemos aí, dos principais dos judeus da época, né, esse foi ter com Jesus, né, e reconheceu por todos os feitos que Jesus era Filho de Deus, né. E ele se coloca ao Senhor aqui como mestre, vindo da parte de Deus, né, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, né. E aí Jesus respondeu aqui em João 3:3, a isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Né? E hoje existem várias pessoas aí que vão estar, inclusive, assistindo domingo na reprise, né? Como é que vamos nascer de novo? Está escrito na Bíblia, né? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então aí a pergunta, você quer entrar no reino de Deus? Se você quer, né, seja bem-vindo, né, diz o Senhor aqui. Você precisa nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Né? Então é necessário, né, que essa vida, né, esse Espírito de Deus, né, possa fluir, né, através da tua vida, através desse novo nascimento. Então é necessário que se cumpra as Escrituras, né, como o Senhor trouxe também no início do programa em relação, né, ao Marcos 16:16, né, a questão de como, né, como nascer de novo, nascer da água, né, através da imersão, como também clamou o eunuco, né, a Filipe, quando disse, não, ali tem água, é lícito? Não, é lícito, tem água, amém? Né? Então, vamos lá, para que possa nascer de novo, né? E que a gente possa deixar essa mensagem, né? Porque a oração, né, como a banda larga, né, como trouxe o irmão aqui, né, a internet com o Senhor, né, direto, né, e aí eu vejo que o Senhor nos deixa atentos hoje, né, que a gente possa se colocar assim como
Porque o Senhor manda também na palavra vigiar e orar, né? Vigiar e orar, inclusive, tem uma apostila que fala justamente sobre oração, né, na editora Vento Sul. Né? E vigiar e orar, porque na realidade hoje, como o irmão trouxe hoje aqui em relação ao mundo, né, todas as facilidades, né, tudo hoje nos afasta e muitas vezes o fato de assistir a programação, de escutar a rádio, de ouvir CD, né, tudo isso é alimento, tudo isso é necessário, tudo isso é nutrição. Né? E o Senhor diz que é necessário meditar, né, de dia e de noite, mas que também nós, né, precisamos orar, né, e vigiar. Porque senão a gente acaba se enganando, né, de que só a nutrição vai resolver. Né? Mas aí depois tem que parar tudo e conversar com Deus. Né, Jaque? Deixa aberto para comentar aí para nós em relação à questão da nutrição e também, né, Sim. da oração. Né? Porque eu vejo assim, o pessoal tem comido muito, tem buscado. Bom, eu busquei essa informação, por exemplo, sobre salvação, né, sobre o novo nascimento. E aí o Senhor quer nos trazer isso, né? Quer trazer hoje. Mas as pessoas, mas e aí? A vida inteira eu ouvi uma coisa e a outra, né? Então, de que maneira orar, né? Até para poder desvendar isso, né? Porque Deus é que vai convencer, não é ninguém que está aqui para convencer ninguém, né? Eu só li o que está escrito na Bíblia, né? Assim como um dia eu também li e Deus me convenceu, né? O Espírito que me convenceu, graças a Deus, que nem disse o Luciano também. Jamais esperava que um dia pudesse, né? Vamos dizer assim, converter, né? Fazer uma conversão de como vivia para como vive hoje, né? Crendo em Jesus, né? No poder de Deus, né? E aí deixo aberto para ela comentar nessa situação em que vive, né? As pessoas hoje, né? Tendo toda uma tradição, né? Mas agora, a partir desse momento, ao vivo, nesse ano, nessa hora, esses minutos atrás aí, então, quando se iniciou o programa, que começa a liberar através de oração, através de salvação, né? Que a gente possa realmente orar para que Deus revele a todos, né? Então, nós estamos aqui para cooperar só, né? Tem um versículo que está em Crônicas, né? 2 Crônicas 7:14, que ali Deus ministra, né? Deus diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, né? Ele fala ali, se orar, se humilhar, me buscar, então eu vou ouvir do céu e vou sarar a sua terra, né? Então, hoje a gente sabe assim que terra que precisa ser sarada, né? É a terra do nosso coração. Quantas feridas emocionais, quantos medos, traumas, problemas que às vezes a gente tem e que não conseguiu vencer, né? Então o Senhor diz que se nós orar, né? Um dos pontos ali em Crônicas que ele fala, né? Ele vai sarar nossa terra, né? A terra do nosso coração. Então eu creio assim e tenho certeza que Deus, ele é um Deus misericordioso, né? E ele escuta a oração dos servos dele. Então eu creio assim que a gente precisa orar mais, ter mais comunhão com Deus, tocar mais o Senhor, né? Assim como aquela mulher, ela tocou, hoje nós precisamos tocar, né? Através da oração, através da palavra, né? Porque a terra do nosso coração, em muitas áreas, ela está doente, né? Às vezes nós não temos uma saúde emocional perfeita, né? Às vezes nossos sentimentos, não temos sentimentos sadios, né? Por quê? Porque falta oração, falta tocar Cristo, né? Todo ser que não toca Cristo está doente. A saúde emocional está doente, está com déficit, né? Então, hoje, para o mundo, como foi compartilhado aqui, né? Orar é bobagem, é coisa ultrapassada, mas eu creio que orar nunca vai ser ultrapassado, né? A conexão mais rápida que nós temos hoje é a oração, né, com o Senhor. É bem bom, né? Falar da verdade, pô, vamos todo mundo orar, né? Mas acaba que a programação quinta, né, parece que parou, né? Não parou. Né? Já está acabando o programa, desliga tudo, né? A gente ora, né, para agradecer a Deus, né, por tudo que foi liberado. Que, como a gente sempre traz, corta primeiro em nós aqui, né? Deus cobra, constrange e traz tribulação para a gente também
buscar Ele, fazer, né? Enfim. Mas nós fomos escolhidos e nós colocamos à disposição diariamente, né? Através de oração e meditação, para que Deus realmente possa nos usar, né? A gente venha ser vaso de honra e cumprir com o propósito de ter sido criado. Isso é bom, né? Que nem trouxe o Luciano também, é tudo muito novo, tudo é diferente. Né? Mas a oração assim tem feito a diferença, né? Quando a gente entrega a Deus esse momento assim, né? De ver que não tem nada. A gente tem planejado alguma coisa, tem algumas vontades, mas a gente sabe que quando a gente entrega para Deus é só Ele, né? Morava em outra cidade, agora, né, tá em outra, daqui a pouco pode ir para outra. Mas são, como tu trouxesse, anos buscando a palavra, né? Mais de 10 anos. E na realidade, sempre tem um aprendizado, como nos últimos 9 meses tem trazido o aprendizado para vocês, né? Mas sempre colocando Jesus na frente, né? Quando a gente bota Jesus na frente, né? Aí é outra, né? A colheita é diferente, né? Porque tem o Senhor, né, para auxiliar, né, para dar, para deixar mais leve, né? Até porque Jesus disse que o fardo dele é leve e suave, né? Então, claro que em momentos de dificuldade, né, a gente não sabe qual é a situação da pessoa que está ouvindo ou vai ouvir tudo isso que Deus trouxe para nós através das Escrituras. Porque às vezes a pessoa está tão tribulada que não consegue entender tudo isso, né? Mas também ela pode estar, né? E Deus pode, através do simples ato de cumprir o que está escrito aqui na palavra, crendo, né? Pode mudar tudo, né? Como mudou para mim também, né? Mudou para o irmão. Então, com tudo isso que Deus trouxe hoje através aí, né, dos vasos, né, dos irmãos que se colocam à disposição de Deus, né, para ser usados aí, para trazer, compartilhando e testemunhando. Deixo aberto, então, o presbítero de 2 irmãos, compartilhar, né? E logo já, né, após as considerações aí do irmão, convido a todos que fiquem ligados nas vinhetas, né, que nós estaremos colocando ainda, né, nesse programa, da campanha em que nós vivemos hoje, né, graças a Deus, né, que envolve, né, a Rádio Menorá, TV Menorá, a editora Vento Sul e todos os presbíteros, né? Graças a Deus, né, que hoje em unidade, né, com todos os irmãos, né, os membros do corpo de Cristo, né, através do presbitério, da rádio, TV e editora, né, podendo compartilhar com todos que fazem parte, né, para que a gente possa realmente multiplicar, né, toda essa palavra de Deus, toda a informação, esse evangelho do reino que é único, né, a todas as nações. Né. É um encargo que não é só do apóstolo, né, é de todo o presbitério, também desses meios de comunicação, né, também da editora, né, da editora Vento Sul também, e de todo membro do corpo de Cristo. Então, através da Rádio TV Editora e Presbitério, fica aí então, né, esse chamado para que você também, como membro, né, faça parte, né? Então Deus está usando esses veículos para chegar em ti e levar o material, né, a informação, para que você possa fazer parte e também, a partir de você, multiplicar para mais 10, mais 20, mais 100, né, e aí sim se cumprir com o propósito de expansão, né, do reino de Deus na terra. Isso é muito glorificante, é importante, né, e que a gente possa realmente render graças ao Senhor por essa oportunidade, né. Você que está ouvindo aí faz parte disso, né. Você pode tomar decisão aí, orar a Deus para que Ele te convença, né, para que Ele esclareça dentro de ti, no teu íntimo, né, para que você possa daí sim, né, tomar uma decisão de coração, assim, querendo, crendo, né, para que Deus possa fazer parte atuante, ativa na tua vida, né? Você que ainda não foi, e aquele que já se batizou, né, que possa orar ao Senhor para que e entregar na vida dele, que você possa se alegrar em todas as coisas, né, que você está passando, que você não venha a murmurar, a criticar, a reclamar, né? Que Deus também
não se alegra com isso, né? Que a gente possa observar tudo isso, né, que está sendo liberado, e que a gente possa daí sim, né, se negar e aí sim aceitar Jesus como Senhor e Salvador e como caminho. Também diz já, caminho, verdade e vida, né? É Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu preciso então negar a minha vontade, né, que está lá em 16, 24, Mateus 16, 24, né? Tá ali, ó, 16, 24. Né? Que a gente venha a se negar, né, para que Deus possa fluir, né? E quando a gente se nega, Deus flui. E quando Deus começa a fluir na tua vida, você começa a ver esse problema aí que você está vivendo diferente, né? Então, após as considerações, né, o presbítero aqui de 2 irmãos, o irmão Luciano Moraes, estaremos aí rodando as vinhetas dessa campanha que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, né? Essa campanha em parceria aí, todo o corpo, né, fazendo parte dessa campanha. Amém. Agradecer aí a participação hoje nesse programa, nessa data. Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade que a gente tem de estar hoje abertamente falando através da internet, da rádio, da TV Menorá. Uma benção. E ressaltar aí a receita que tu deu já aí aos ouvintes e telespectadores, que tu abrangeu aqui todo o reino dos céus, né? Desde o crer, batizar, orar O Senhor é e bom. se entregar, O Senhor né? é bom. Amém? Então o Senhor nos deu aqui hoje tudo que a gente precisa realmente, como tem um irmão que me diz sempre assim, ora que melhora. Né? E é verdade. E é verdade. Né? Jesus é o Senhor, louvado seja o nome dele, né? Por essa oportunidade que a gente tem aqui, e esse assunto que foi levantado, que o Senhor, quando nós chegamos na cidade de 2 irmãos, né? Nada é por acaso, não existe coincidência, né? É Cristocidência. Ou Jesuscidência. É Jesuscidência também, né? E ali, nos primeiros dias ali, nós já recebemos do Senhor, né? Orem muito pela cidade, pela região, por todo o Vale dos Sinos, pela região da Serra, né? Porque o Senhor precisava de muita oração. Então, veio a calhar realmente hoje. Esse assunto aqui está ministrando muito para as nossas vidas, reavivando, né? Mexendo novamente com a terra e recebendo um adubo hoje à tarde aqui, com essa ministração. E que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amado, as considerações que o Senhor traz, né? Sim, eu agradeço muito, né, por ter estado aqui, por essa oportunidade, sim. E deixamos aí o recado, né, do Senhor, né, para todos os ouvintes, né, da necessidade da oração e de tudo que foi colocado aqui, né, a questão do crer, do batismo também, né, e que Deus abençoe a todos, né, que Deus esteja cumprindo a vontade dele na vida de todos nós, né, e porque eu tenho visto assim que Deus é muito misericordioso, né, a misericórdia do Senhor é muito grande por todos nós, né, e o Senhor, ele nos dá água para beber, né? Ele nos sacia a sede, e essa palavra nos sacia a sede, né? Então, que Deus abençoe, né, a todos os que estão ligados aqui a esse momento, né? E que Deus continue movendo, né, o seu mover do seu espírito, né, na vida de todos, levando todos a buscar mais o Senhor, a se comprometer mais com Cristo, né? Porque diz que Deus olha dos céus, né, para a terra, para ver se há quem busque a Deus, né? Então o Senhor, ele quer ser buscado, né, por todos nós. É isso. Ô, glória. Aproveitar aqui um final, assim, a gente sabe que tem muitas pessoas que estão conectadas hoje, né? Os irmãos que estão conectados, que queiram conduzir alguém para a igreja do Senhor Jesus de 2 irmãos, né? Estamos lá à disposição, de portas abertas, na Avenida do Parque, número 1155, no bairro Primavera. Todas as quintas e os domingos lá. Amém? A casa de quintas-feiras, às 20 horas, e domingo, às 10 da manhã. Estamos de portas abertas para receber os irmãos lá, porque às vezes a gente recebe e-mails, telefonemas. Eu tenho um primo, meu avô mora aí, eu queria conduzir para a igreja, né? Então, um veículo hoje, assim, aproveitando para estender para todos aqueles que
queiram cooperar com esse reino. Amém? Amém, glória a Deus. Né? O Senhor é bom. Então você pode assistir na íntegra esse programa, novamente, domingo, às 20 horas, pela TV Menorá, através do canal NutriWeb, e também você pode, logo após, né, a reprise, às 22h30 também, desfrutar, né, do manjar celestial aí, também através do culto mundial, então que você possa aí, em nome de Jesus, se programar, se organizar, né? Eu creio que é o melhor programa aí que você pode fazer no domingo, né? É desfrutar do Senhor, né? Às 20 horas, depois às 22h30, lembrando que a TV Menorá está aí fluindo já com programação, quinta-feira às 7h30 da manhã, através do NutriWeb, depois quinta-feira às 15 horas, a partir das 15 com esse programa Quinta ao Vivo, através do canal NutriWeb, né? Você pode acessar pela página do Ministério Menorá.com.br e também através do site pãodejudá.com.br. Domingo também, a partir desse horário, você conecta lá na bandeirinha NutriWeb, no site Pão de Judá. E também, né, às 22h30, no culto mundial. Então é fantástico essas são as programações, né, que o Senhor tem trazido. E é importante também você ficar ligado, né? E aí Deus questiona, né, até quando você vai aguentar o Saul, né, se manifestando na tua vida. Né? Se você quer saber um pouquinho mais sobre Saul, sobre Davi, né, tem aí então esse programa, terça-feira, às 10h30 da manhã, né, na Rádio Menorá, à disposição também. Então é um programa voltado justamente para que a gente venha se questionar, né, a quem que nós estamos buscando realmente, né? Então, o programa 10h30 da manhã, na terça. Né? Segue também o Quinta ao Vivo aí pela rádio, que hoje nós temos transmissão simultânea na quinta. Domingo, aí fica só pela TV. Né? Mas o Senhor está fazendo a obra. Né? Realmente está expandindo, está crescendo. Né? É o Senhor que faz todas as coisas mesmo. Né? Impressionante, assim, quanto, né, o Senhor já fez para que a gente pudesse estar aqui hoje falando e compartilhando, né? Para que vocês, né, como casal também, né, que tem experienciado já há tantos anos já essa vida com Cristo, né, eu vejo assim que são obras assim que o Senhor faz, que são um mistério. É o mesmo mistério que daqui a pouco, né, o ouvinte, o telespectador está passando por uma situação difícil, está mal, está em depressão, está, né, triste, e daqui a pouco pode mudar tudo, pode ficar muito bom. Maravilhoso. Né? Realmente com o Senhor fica bem mais fácil. Né? Então, tá aí o convite para domingo às 20 horas, Quinta ao Vivo reprise, e também às 22h30, culto mundial. E já reforçando aí sobre essa campanha, né? Nem só de pão viverá o homem, né? Essa parceria da Rádio TV Menorá, editora Vento Sul, né? E todos os presbíteros, todos os irmãos aí, os responsáveis, todo aquele que realmente está, né, levantando essa bandeira aí, né, para a expansão do Evangelho do Reino a todas as nações, né? Que está fazendo parte realmente. Glória a Deus. Né? O Senhor que vê todas as coisas, sonda todos os corações, né? Ele está vendo todo esse teu movimento, esse teu envolvimento, né, em adquirir um CD e poder dar de presente, né, naquilo que você ouve, naquilo que você crê, para que o CD possa talvez explicar aquilo que você não consegue ou não sente de fazer, talvez o CD possa. Né? E se for a hora daquela pessoa, a pessoa vai ouvir e vai receber. Nós precisamos semear, né? Nós precisamos semear. Também maravilhoso, sim, à disposição, que você possa entrar no site ministériomenorá.com.br, ver à disposição os planos, né? Tem um plano criação ali também para presentear, é o melhor presente para alguém, né? Porque ali, através do site, você tem 6 dias de total acesso a todas as ministrações, são mais de 800 ministrações, à disposição 24 horas por dia, durante 6 dias, por apenas R$10. Uma inscriçãozinha assim de 26 dias, 24 horas, né, podendo se alimentar assim, em abundância. Vários testemunhos já vieram aqui no programa, já falaram que foi decisivo, né, na retomada, assim, para viver, inclusive. Né, de irmãos que passaram por situações muito difíceis, né, e que tinham a facilidade do acesso à internet, e que a internet foi super conveniente. Então também tem, né, uma igreja online de Jesus, aí 24 horas, através do site Ministério Menorá, né, que é um planinho que inicia aí a partir
de R$10, né? Então essa chamada aí é importante, né? Realmente é mais uma alternativa, né, que o Senhor traz para que você tenha total acesso aí ao material. Também todo esse material impresso à disposição da editora Vento Sul, todo o material CDs, DVDs, né? Enfim, é maravilhoso, né? É fantástico. Então, já agradecendo aí a todos os anunciantes também da Rádio Menorá, né? Os colaboradores, que o Senhor possa estar visitando o teu estabelecimento, o teu lar, né? E abençoando também grandemente por tudo que você tem se envolvido, né? Tem se doado, se dedicado, né? E o Senhor sabe de todas as coisas. Que você possa desfrutar desse manancial, né? Que Deus tem colocado na tua vida, né? Todos os ouvintes, telespectadores, né? Muito obrigado, né? Que você possa multiplicar essa ideia. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, tu me fizestes. Senhor, por ti eu vivo. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, tu me fizestes. Senhor, por ti eu vivo. Senhor, quero amar-te. Senhor, torna-me livre da revolta, quebra esse jugo em mim. Por tua unção, livre estarei da revolta, quebra esse jugo em mim. Por tua unção, livre estarei da rebelião, da rebelião, da rebelião.